Ferrou! Minha empresa não dá lucro, não tenho caixa, abri a empresa para ter lucro e não tenho dinheiro. Estou devendo para banco, fornecedor, devendo para funcionário. O seu problema pode estar no preço. Esse é o tema de hoje. Vamos falar de preço. Para começar, o que é preço? Preço, em tese, né, tem várias definições para preço, mas em tese, preço é o valor que as pessoas estão dispostas a vender um produto. É isso mesmo, que você, empresário, está disposto a vender por um preço, por um valor o produto. Mas ele tem que cobrir custo variável, cobrir custo total e te dar lucro, deixar dinheiro no caixa. Isso que é preço. As pessoas confundem preço, valor e custo. É verdade, você mesmo confunde isso. Então, precisamos definir isso. Você precisa saber o que é custo, o que é preço, o que é custo variável, o que é custo total do seu produto para você colocar no mercado. Então, preço é o valor que cobre não só o custo, mas o lucro do produto. Isso é importante. Agora, valor é o quanto aquele produto tem utilidade para determinadas pessoas, para o seu cliente. Isso é valor. Então são coisas diferentes e você precisa saber isso, precisa absorver esse conhecimento. E custo? Custo seria o quanto o empresário, você empresário, investiu para colocar aquele produto no mercado. Isso é custo. Então, nós definimos aqui preço, valor e custo. Isso tudo em termos teóricos, tá bom? Mas é importante que você absorva isso. Porque se você colocar o produto num preço que o mercado não absorve, por que o mercado não absorve? Porque ele não chegou no valor que o mercado paga. Percebe? Isso é só uma síntesezinha, tá bom? E você vai me perguntar, mas quais as técnicas para que eu faça o preço? Para que eu chegue no meu preço? Para eu precificar, essa é a palavra, precificar o meu produto. Ora, existem várias técnicas no mercado que te ajudam, realmente, são métodos que te ajudam a precificar o produto. E você precisa conhecer esses métodos. Vou explicar alguns mais usados, mais utilizados no mercado. Um que é muito conhecido e você conhece é a pesquisa de mercado. É você verificar quanto que o seu produto está sendo vendido no mercado pelos seus concorrentes. Só que quando você olha o mercado e o seu produto está sendo vendido por um determinado preço, você precisa se perguntar, esse preço cobre meus custos e me deixa um lucro, me deixa um dinheiro no caixa? Esse é um método que você pode utilizar, né? Aliás, esse método você sempre tem que utilizar, sempre pesquisar o mercado para verificar o preço do seu produto. Isso é importante, mas não é o único método que você deve usar. O segundo método que você deve usar precisa de muitas informações. São informações contábeis, né? A informação dos valores que você gastou naquele produto. E não é só no produto. Veja, quando eu puxo o custo dessa mercadoria, eu tenho que ir num lugar, sabe onde que é esse lugar?
chama-se contabilidade. Você precisa ir no balancete da empresa. Por isso que é importante e você não pode abrir mão de ter um balancete, de ter uma demonstração de resultado, porque esse relatório vai te dar os valores que você investiu para ter aquele produto no seu estoque. E a partir do custo que você vai apurar lá, o custo fixo seu. O que é o custo fixo? O custo fixo é tudo que você gasta mês a mês, dia a dia na empresa, vendendo ou não vendendo. Então, você vendeu, tem o custo fixo. Não vendeu, tem o custo fixo. Agora, tem outro custo chamado custo variável. Esse custo é de extrema importância também e você precisa obter essa informação. E, de novo, é lá no balancete, é na demonstração de resultado. É lá que você vai ter esses valores. Você pode ter um fluxo de caixa importante. No fluxo de caixa, você colocar lá todos os seus gastos, a entrada de dinheiro, a saída de dinheiro, mas ele não especifica, como no balancete contábil, cada custo. Então, ele não divide o custo fixo do custo variável. Então, isso é importante. Então, esse método que eu estou explicando, para você formar o seu preço, você precisa ter o custo total, que é o custo fixo, mais custo variável, que dá o custo total, e a partir daí você coloca uma margem de lucro para você chegar no preço que você deseja pôr o seu produto no mercado. Tá? Então, esse método é o custo fixo mais custo variável, mais um percentual de lucro que você deseja obter na venda do produto. Aí você chega no preço. É assim que funciona. Vamos ao terceiro método, chamado markup. É um percentual que você coloca. O markup, você multiplica, né, por um determinado fator, por um determinado número, o valor do custo. Por exemplo, você compra um produto, né, compra lá o produto, vamos falar de produto, não de matéria-prima, porque matéria-prima vai transformar, e aí o custo para apurar é mais complexo um pouco. Mas se você compra um produto e multiplica lá por 3, por 4, por 5 vezes o valor, você chega no preço. Esse é um método que muitos comerciantes se utilizam, né? E, obviamente, que todos esses 3 métodos que eu citei aqui, você precisa estar sempre comparando ao mercado. Porque se você apurar um preço, né, com custo, e apurar um preço que não corresponda ao que o cliente quer pagar, né, aquele valor que eu falei, lembra? Você vai ficar com a mercadoria presa. Que o mercado está praticando um preço mais em conta aí para o cliente, você obviamente vai ficar com mercadoria encalhada. E não é esse o seu desejo, lembra? Então, é importante você precificar o produto. Isso não tem como você chutar. Tem métodos e métodos. O que eu citei aqui foram apenas 3, mas existem vários outros métodos. E eles existem, as vantagens e desvantagens de cada um deles. Você precisa adequar o método ao seu negócio para ser prático. Isso é importante. Então, escolhendo o método, sempre vem a questão, puxa, será que eu estou no caminho correto e tal? Essa pergunta você tem que se fazer sempre e consultar um especialista. É verdade. É importante você ter uma ajuda se você não é um economista, se você não é um matemático, se você não é um contador. É importante você obter a ajuda de um desses 3
especialistas que se dedicam à precificação. Olha, senão você pode cair num erro tremendo e só perceber na realização. Você vendeu a mercadoria, ficou feliz, aí quando você olhou, você teve prejuízo. Por que será? Olha, para vocês terem uma ideia, em 2016 aproximadamente, nós fazemos esse trabalho de dar essa consultoria de gestão para as empresas e tudo mais, recuperar as empresas, verificar, fazer uma aferição se ela está realmente cobrando o preço, colocando o preço correto, tendo lá toda a logística dela correta, com menor custo, né? Sempre verificando essas planilhas e tudo mais. E em 2016, eu fui consultado por um cliente do mercado de polpa de suco. E ele vendia por atacado, vejam. Ele vendia em grande escala já. E o que ocorreu? Ele não tinha lucro. E veio nos consultar. Falou, Urubatã, eu não sei o que fazer mais. Eu falei, o que você faz? Como é que você precifica as suas polpas? Ele olhou para o tempo e tal, e falou, olha, eu pego aquilo que eu comprei, multiplico por 3 e ponho no mercado para vender. E vendo bem, vendo em quantidade. Mas eu não tenho lucro. Já fazem 2 anos que eu uso esse método e estou com prejuízo. Ora, eu falei, então, meu amigo, 3 vezes não dá. Alguma coisa está acontecendo aí. Vamos precificar pelo método do markup? Ele falou, vamos lá. E ele, por sorte, né, ele tinha lá balanço, balanceio, demonstração de resultado, tinha um fluxo de caixa, ou seja, era uma pessoa que cuidava da gestão através de relatórios fiscais, relatórios contábeis, financeiros, e graças a isso a gente conseguiu apurar que o custo fixo dele, mais o custo variável, e colocando o markup, o preço dele estava muito fora. Ele teria que multiplicar para chegar no valor que ele precisava para poder obter lucro, ele precisava fazer a multiplicação por 4,5. Exatamente, 4,5. Veja que ele multiplicava por 3. Faltava 1,5 para poder dar o lucro que ele queria. E isso a gente provou através de planilhas. É lógico que ele tomou um susto tremendo. E um detalhe, uma coisa que ele descuidou foi a pesquisa de mercado. Porque os concorrentes dele já praticavam o preço maior que o dele. Então, ele simplesmente corrigiu isso e em 3, 4 meses ele estava sorrindo de orelha a orelha. Por quê? Porque ele continuou vendendo para os clientes dele e arrumou o preço do produto. E não só o preço do produto, como também do frete. Olha só, nós pegamos também um detalhe importante, ele não cobrava frete para alguns clientes, e eram os clientes mais distantes. Então, o custo de frete matava ele também. Então, veja que todos os detalhes são importantes para você precificar. Né? Se você tiver outro método por conta do seu negócio, ou por conta do aconselhamento do seu contador, do seu financista, não tem problema nenhum, mas tem que aferir se está ou não obtendo lucro. Isso é importante, claro. Veja, e eu cheguei na conclusão a respeito do preço errado, aquela multiplicação por 3, porque nós apuramos o custo fixo, apuramos o custo variável, colocamos tudo isso em planilha, fizemos um ensaio de markup para se obter um lucro e chegamos a essa conclusão.
Então, e fomos ao mercado, fizemos uma pesquisa junto com ele. É lógico, ele precisa participar do trabalho. Isso é importante, porque ele precisa entender o que é o preço, como chegar na precificação correta. Ele precisa entender, ele é o dono do negócio. Não adianta ele pegar um especialista e simplesmente, fez aqui, está feito, toma, vou embora. Não é assim que funciona. A gestão, ela é complicada no sentido de que você tem que estar olhando o detalhe, você tem que estar buscando o detalhe para não ter prejuízo. Eu nem gosto dessa palavra, hein? Mas é isso. É importante. Quanto tempo eu demorei para fazer isso? Nós levamos 15 dias para fazer esse trabalho. Por quê? Porque ele tinha os controles. É verdade. Ele tinha os controles. Se ele não tivesse os controles, que é balancete, demonstração de resultado, fluxo de caixa, controle de estoque, tudo ele tinha isso daí. Controle, inclusive, dos fretes, para onde iam, como iam, quem cobrava menos. Ele tinha transporte próprio e de terceiros. Todo esse detalhe ele tinha controle. Então, levamos 15 dias e em 15 dias a gente chegou na conclusão de que o preço dele estava errado. E ele imediatamente corrigiu. Foi ao mercado, conversou com os clientes e fez o que tinha que ser feito na parte comercial. Então, veja, esse meu cliente, que até hoje é meu cliente, diga-se de passagem, está sempre consultando a gente, na área do direito também, do tributário também, mas importante, todo trimestre vem o balancete dele aqui na minha mesa para a gente aferir o lucro. O contador dele faz tudo direitinho, a gente só vem para verificar a questão da gestão. Se teve algum tipo de estouro de conta, gastou mais frete do que normalmente gasta. Então tem uma linha gráfica que demonstra isso. Aonde? Nos balancetes, nos relatórios contábeis, nos relatórios financeiros, no controle. Então, quando você precifica com base em informações, você tem benefícios mil. É sério. Por quê? Porque você está acompanhando tecnicamente o desempenho da tua empresa, das suas vendas, do resultado da tua empresa. Porque você não montou a empresa para ter prejuízo. Você não montou a empresa para ter cabeça quente por falta de dinheiro. Você pode esquentar a cabeça com tudo. Com gestão, com funcionário, com entrega, com atraso. Mas esquentar a cabeça porque não tem dinheiro no seu negócio, não dá para você aceitar isso. Você não pode se conformar com isso. Então, aí está um benefício maravilhoso, que é o controle da tua empresa, é ter a empresa na tua mão. Olha, que eu só estou falando de preço, hein? Que é talvez o fator mais importante para a tua empresa. Mais importante que isso é só o cliente. Porque se eu não tiver cliente, eu não tenho empresa. Né? É óbvio. Mas eu preciso ter lucro. Essa é a questão. Então, fica aqui claro que é importante você investir tempo e dinheiro nisso. Para precificar, tem técnica. Você domina a técnica? Ótimo. Não domina a técnica? Invista nisso. Invista nessa questão. Porque se o preço estiver errado, meu amigo, e normalmente quando erra, não é para cima. Porque quando é para cima, o próprio mercado te responde. O mercado vira as costas para você. Simplesmente. Agora, quando é para baixo, você começa a vender e fica alucinado. Nossa, estamos vendendo. Quando vai ver, você vai ver se está tomando prejuízo. Não é
propósito da tua empresa, não é o seu negócio. Então, veja, a partir do momento que você está seguro de que o preço está correto, está vendo o caixa engordando, seu estoque aumentando, tua empresa crescendo, a partir das vendas é que o preço está correto. Então, você tem segurança? Você está seguro de que seu preço está correto? Quais as vantagens de montar o preço certo do produto, do seu produto? Ora, vantagem número 1, você trabalha com segurança. Você está seguro de que está obtendo lucro, está vendendo. Então, essa é uma vantagem que você não pode dispensar. Se você não fizer a apuração do preço correto, o que acontece? Você não vai dormir, meu amigo. A sua gestão vai ficar débil. Por quê? Pelo óbvio. Você vai vender, às vezes, vai vender que a rodo, né? Como se fala no mercado. Vai vender de baciada e não tem dinheiro no caixa. Por que será? Não consegue repor o estoque. Por que será? É lucro. Não veio o lucro. Então, não ter o preço correto é prejuízo na certa. E por que não fazer de outro jeito? De outra forma, você vai estar, ou seja, você não cumpre os métodos, não busca a metodologia de precificação, não busca o preço correto do seu produto. O que vai acontecer? Não dá para ser feito de outro jeito. De outro jeito, você vai estar se enganando. É isso mesmo. Está achando, está brincando de empresário. E dinheiro não leva desaforo, não aceita desaforo. E o seu produto está ali para venda, custou dinheiro. Você investiu não só dinheiro, você investiu tempo. Tempo também é dinheiro. Você investiu espaço. Espaço também é dinheiro. Transporte também é dinheiro. Tudo isso custa, né? Até mesmo o telefone que você dá lá para o fornecedor custa dinheiro. Então, é assim, não dá para fazer de outro jeito. Tem que precificar corretamente. Quanto tempo levamos para fazer uma formação de preço? Para chegar numa formação de preço? É óbvio que depende, né? Eu dei um exemplo aqui para você que levamos 15 dias numa empresa que é uma empresa, porque ela está muito bem, ela nos procurou em 2016, isso fazem 8 anos já. E ela está bem, está no mercado, uma empresa conhecida. E assim, levamos 15, 20 dias para pôr em prática. Então, quando você tem a informação, o tempo é só a nosso favor. Muito bom, né? Você tem os relatórios, você tem controle da empresa, está tudo em ordem. Agora, não tendo controle, nós temos que partir de fazer os levantamentos. E aí você vai levar 1 mês, 2, 6, 7 semanas. Aí complica um pouco mais. Por quê? Porque as informações estão todas espalhadas, né? Então, desde nota fiscal de venda, de compra, de contrato de aluguel, de contrato de empréstimo, de folha de pagamento, tudo isso tem que estar num lugar só. Esse lugar chama-se balanço, chama-se contabilidade, relatórios, balanço, balancete, fluxo de caixa, demonstração de resultado. Isso é ali que tem que ter as informações. A partir dali, a gente calcula aí um tempo para poder se dedicar montando a precificação do produto. Quando é melhor fazer a precificação? Em que momento que se faz a precificação? É importante. Importante fazer precificação no lançamento do produto.
com certeza. Mas é importante rever a precificação de tempo em tempo. Porque é assim, quando você tem seus custos controlados e você olha para o mercado, você tem o seu preço já determinado e com um lucro razoável, o que acontece? Você brinca com o mercado. Você olha para o mercado subiu o teu preço, você vai lá e sobe o seu preço. O mercado baixou o seu preço. Você vai lá e diminui seu custo. Você vai trabalhar o custo. Aliás, o custo você tem que olhar sempre. Mas você tem a precificação numa planilha. Você tem a precificação na tua mão. Então você tem uma segurança tal de aumentar ou diminuir o preço do seu produto, sem prejudicar a tua empresa. Olha isso. Parece um sonho, né? Eu sei que você está pensando, não vai nem dormir depois que assistiu esse vídeo. Mas isso existe. Como melhorar esse processo? Como melhorar esse processo? Tecnicamente. Tudo tem que ter conhecimento. Você conhece o seu negócio. Você sabe como ele funciona. Agora, a precificação tem técnicas. E ela precisa ser aplicada. Essa é a melhor forma. Não tem outra. É atenção, é ponta do lápis, é agora na ponta da planilha, né? É ali que tem que ter o seu processo cada vez melhorando mais. Então, existe a melhoria de processo na precificação de preço. Claro que existe. Mas para isso você precisa ter uma referência. A sua referência é tudo que nós falamos até agora. Você tendo a referência, você pode melhorar o processo. Você está olhando lá o seu custo, você está olhando lá o seu frete, você está olhando lá o seu funcionário, você está olhando o sistema. Está olhando tudo. Ali você vai melhorar o processo. Né? E profissionais também. Profissionais da área. Lógico. Sempre. E como fazer a recuperação de preço sem relatórios contábeis? Meu amigo. Você conhece a palavra chute? Quando você não tem relatório, não tem controle, não tem fluxo de caixa, meu amigo, você vai estar chutando e você vai estar, eu vou dizer assim, você vai comer na mão do mercado. O mercado vai dizer para você qual é o preço do seu produto, tá? E aí, você não tem controle nenhum. E aí é chute. Não tem como você controlar a tua empresa sem os relatórios contábeis. Precificação, então, correta, esquece. Você pode até dar sorte. Nossa, eu não gosto de falar de sorte, hein? Porque para mim sorte não existe em gestão. O que existe em gestão é competência e técnica. Não, a precificação sem relatórios contábeis para se aferir lucro, desculpa, não existe. Você me perguntaria, e quais os efeitos que a formação de preço gera? Você me perguntaria, quais os efeitos que a formação de preço pode proporcionar, pode gerar, né? Diria o seguinte, que a curto prazo nós desvelamos, tira o véu, né, dos olhos do empresário. É sério, ele descobre um monte de coisa quando a gente mostra para ele a técnica de formação de preço. Tira a venda dos olhos. Outro efeito imediato é o resultado do caixa. Quando você tem o preço correto, o resultado do caixa vai aparecer.
o dinheiro vai aparecer. E o giro do negócio vai ficar muito mais tranquilo, mais seguro. Isso tudo sem falar na questão do lucro, não é? Ter lucro, obter lucro a partir da técnica de formação de preço. Porque você revê tudo. Na formação de preço você revê tudo. Então, a venda dos olhos cai. Na hora. É rápido. Essa é uma grande, grande vantagem gerada pela precificação do produto. Então, meu amigo empresário, minha amiga empresária, né, empreendedores desse Brasil, veja, a empresa é uma pessoa. É uma pessoa. Em que pese ser uma pessoa jurídica, você tem que avaliar a saúde dessa pessoa. E quando essa pessoa não está passando bem, não está bem, quando a pessoa que é você, que é a pessoa física, não está bem, o que ela faz? Ela vai ao médico. Ela vai lá, ela faz uma consulta. Ah, mas a consulta resolveu? Não, ela vai fazer exames. Aí dos exames resolveu? Não, ele vai voltar com os exames do médico. Aí o médico vai falar, olha, pelos seus exames você vai no especialista tal. E aí, a partir daí, ele vai começar a ser examinado por um especialista na área da saúde que está afetando a pessoa. Na pessoa jurídica não é diferente. Se a pessoa jurídica não está bem, ela precisa ir a um especialista. Ela precisa entender o que está acontecendo com o seu negócio. A falta de caixa é como a falta de ar no pulmão de uma pessoa. Sem caixa, a empresa não sobrevive. E precisa, às vezes, respirar por aparelhos. Então, veja, precisa ir no especialista. Precificação, especialistas. Tem que ter a análise de um especialista. Então, se você vem e nos consulta, e se a gente entende que a precificação é o problema, a gente vai atacar esse problema. Nós vamos atacar essa doença, a falta de caixa. Mas não é dando dinheiro para a tua empresa, porque não vai adiantar. Você pode pôr, quando o preço estiver errado, você pode pôr caminhão de dinheiro dentro da empresa. Vai tudo pelo ralo, vai tudo embora, porque o preço está errado. O produto não se paga, a empresa não se paga, não tem subsistência. Então, sentiu-se mal, faltou dinheiro, vai correr para banco? É isso que você vai fazer? É disso que se trata. Precisa ver aonde está o problema. Precisa procurar um especialista. Falamos de preço e precificação, métodos de precificação, e falamos que se a sua empresa não tem lucro, tem problema de preço no produto. Obrigado.